Olá a todos, aqui é Jay Francisco e estamos ao vivo nesta quarta-feira. Esta é outra edição do Prayer Nation. Somos, verdadeiramente internacionais e agradecemos muito por ouvir de vocês. Seja qual for o continente, país, cultura, a crença ou idioma que você tenha, somos muito gratos por tê-lo conosco. Para aqueles de vocês que fazem parte da nossa transmissão em inglês, estamos muito animados em contar que temos um novo programa de tradução por IA, com o qual conseguimos traduzir para 178 idiomas. Você ouviu direito? E estamos testando agora em chinês, então temos um canal chinês do Prayer Nation no YouTube. Também temos um canal no YouTube em Hindi, agora tudo gerado por IA. Meu rosto, minha voz, mas falando em Hindi. Testamos isso enviando para nossos amigos e irmãos indianos e eles disseram que está surpreendentemente próximo e bom, o suficiente para compartilharmos. Eu mostrei para um dos meus pastores chineses minha tradução em chinês feita por IA e ele ficou impressionado. Ele disse, uau, está quase perfeito. Também temos em espanhol, glória a Deus. Então, eu não sei como a IA vai traduzir isso, mas enfim. Mas é lindo. E eu sei que alguns tempos verbais não estão perfeitos. Algumas regras gramaticais não estão perfeitas. Mas é o suficiente para conseguirmos nos comunicar agora. E está melhorando o tempo todo. Esses avanços da IA, estamos falando sobre o português, que também está chegando. Todos esses serão canais para a Prayer Nation. Se você quiser um no seu idioma ou em algum dos idiomas que você fala nativamente, avise-nos e nós o prepararemos para você. Então vou mostrar aqui no meu celular, é assim que fica em chinês. Então temos pequenas oportunidades ali. Aqui está em espanhol, espanhol e depois mais tarde eles puderam me mostrar como fica em Hindi. Aqui está em Hindi. Então, estamos realmente empolgados com esses avanços. Obviamente, eu quero continuar aprendendo e crescendo em idiomas, mas essas tecnologias já existem. Se o mundo está usando, então nós como igreja também devemos usar. Pense no apóstolo Paulo. Ele caminhou pelas estradas romanas para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Dizem que todos os caminhos levam a Roma. Roma está, dominando a terra. É o império do mal. É o opressor das nações. A semente do sistema do anticristo. E mesmo assim, Paulo andava por essas estradas usando sua cidadania romana para levar o evangelho a lugares onde outros não podiam ir. Então, eu acredito que essas tecnologias são pela permissão do nosso Criador, Ele está nos permitindo fazer esses avanços. Daniel disse que o conhecimento aumentaria. E assim, à medida que ele aumenta em avanços tecnológicos, em medicina, em todos os diferentes tipos de avanços agrícolas, por exemplo, ou na indústria ou nos negócios, quanto mais não deveria aumentar no conhecimento de Deus e no conhecimento da sua palavra. E engajando as pessoas para que elas possam ouvir e nos ajudando a alcançar públicos que ainda não conseguimos alcançar. Então, somos muito abençoados e muito gratos por todas essas coisas. Então, só queria deixar um grande agradecimento ao irmão Josh Malone, que é da nossa igreja e tem essa paixão pelo ministério. Ele também está criando músicas geradas por IA e é incrível. Ele insere temas doutrinários ou ideias, e isso gera músicas, e as pessoas estão ouvindo. E elas estão sendo tocadas por isso. Temos outros youtubers da nossa igreja, como a Greg Smith e Steve Ramirez, que usam o nome Steve Ham, que também estão fazendo grandes avanços nas redes sociais e impactando vidas. Então, Deus está usando muitas plataformas e essas são apenas as que conhecemos. Há muitos outros por aí sobre os quais poderíamos falar hoje e eu acho isso incrível.
Você diz que esse espaço está cheio. Eu sei, eu digo que há bilhões de pessoas na Terra que todas precisam de Jesus, que todas precisam de alguém para se conectar com elas. E de qualquer forma que possamos usar para alcançá-las, devemos usar. Então, você está usando isso para se conectar bem aqui com a Prayer Nation e estamos conectando pessoas ao redor do mundo a uma mensagem clara do Espírito Santo. E é empolgante ver o que Deus está fazendo. Além disso, há grandes portas se abrindo para a igreja neste momento. Estamos vendo avanços, especialmente no movimento apostólico. Neste fim de semana eu vou estar em Mar-a-Lago por alguns dias e depois vamos terminar no Trump National Doral, em Miami, e haverá uma reunião especial lá. Há uma coalizão de cristãos, conservadores e também pessoas cheias do Espírito e apostólicas. Então, sim, há muitas diferentes representações que essa coalizão possui. Talvez não concordemos em tudo, mas sejamos honestos. Nós concordamos até mesmo em tudo entre nossos próprios irmãos? Temos coisas em nossos próprios estatutos que dizem que não devemos discutir, até o ponto de causar desunião no corpo, nossas doutrinas ou ideias particulares, e embora, obviamente, nossas nuances são menores em comparação com algumas dessas outras. Precisamos entender qual é o propósito, e esse propósito é trazer a América de volta aos seus joelhos, a um lugar de oração e a um lugar de arrependimento. E assim, isso exige pessoas influentes e portas abertas, e se estão iniciando e dispostas a estar lá, e ainda assim, Deus abriu um espaço para nós. Devemos ocupar esse espaço ou outra pessoa o fará. Eu disse isso a vocês há mais de um ano, que haveria vácuos de liderança que seriam criados, e a igreja teria que ocupar esses vácuos de liderança, ou o espírito do anticristo o faria. E assim, se não formos, haverá uma versão falsa, haverá uma versão inferior. E enquanto, às vezes, temos que ficar lado a lado com pessoas que têm menos doutrina, mas que têm a paixão, a tenacidade e a iniciativa de fazer algo que nós não estamos dispostos a fazer, nós estaremos em juízo com eles. Então nós devemos ir e somos responsáveis pelo que dizemos e fazemos e precisamos fazer o nosso melhor para sermos, como Atos 18, onde Apolo se encontrou com Áquila e Priscila e eles lhe mostraram o caminho de forma mais perfeita. É apenas uma transição, um leve empurrão, é o apóstolo Pedro que está apenas pegando pessoas tementes a Deus e lhes dando o restante do evangelho, mostrando o que está disponível. Se eu não for, nunca terei nem mesmo a oportunidade de ter uma conversa, muito menos de pregar o Evangelho. E assim nós passamos por essas portas abertas e encontramos pessoas como podemos. E há um favor que Deus nos concedeu. Deus pegou José e o colocou em um palco secular. E mesmo assim ele foi capaz de representar o único Deus verdadeiro. Ele pegou Daniel, o colocou em 4 administrações diferentes, e Daniel pôde pregar durante décadas de sua vida e levar pessoas ao conhecimento do único Deus verdadeiro. Vemos o apóstolo Paulo diante de Félix e diante de Nero, eventualmente no final de sua vida, e falando a verdade diante de governadores, reis e pessoas em autoridade. E Paulo nos disse para orarmos por eles, para que possamos viver uma vida tranquila e pacífica. Então, portas estão se abrindo. Em algumas semanas, nós estaremos como uma coalizão da nossa organização, do nosso movimento apostólico, indo para o Oriente Médio e estaremos lá, de fato, com status diplomático. Então, Deus está abrindo portas neste momento para Israel. Na primeira semana de junho, se Deus quiser, poderemos nos reunir com pessoas do Ministério das Relações Exteriores. Então, Deus está fazendo isso, Deus está abrindo portas e, novamente, assim como eu disse sobre esses outros canais do YouTube ou os canais de mídia social e Facebook ou IG ou Twitter ou X agora, onde quer que essas plataformas de mídia social estejam, vozes que Deus está levantando e pessoas que Deus está usando. Então esses são apenas os que eu conheço. Há muitas, muitas outras portas se abrindo ao redor do mundo. Então eu quero que você entenda, hoje, mais uma vez, que há
Igreja é uma guardiã dos portões. Quero que você diga isso. A igreja é uma guardiã dos portões. Nós temos autoridade. Deus nos deu autoridade no portão. Então hoje vamos expor um pouco mais da agenda do anticristo. Um pouco mais dessa agenda do anticristo. E depois vamos usar essa autoridade no portão enquanto eu libero uma palavra rema para a igreja global. E então, por fim, quero falar sobre algumas outras áreas que têm operado nos bastidores. Essas áreas de escassez, essas áreas de mentalidade de escassez, pensamento de pobreza, a mentalidade que impede a nossa inovação. E queremos restabelecer os princípios da criação e, como Deus, em sua grande sabedoria, criou a multiplicação na terra com um propósito. E a igreja deveria pensar com uma mentalidade de abundância. Então vamos falar um pouco sobre finanças, sobre favor e como isso se conecta e se relaciona com a fé. Então, enquanto nos preparamos hoje, quero que você comece comigo agora, a menos que você esteja dirigindo, feche os olhos e vamos orar juntos, pedindo ao Espírito Santo que venha, nos santifique e nos prepare para podermos entrar nessa arena global como igreja global. Pai, nós te agradecemos agora pela tua graça e pela tua bondade. Te agradecemos porque disseste que devemos entrar em nosso lugar secreto e fechar a porta. Entre no seu quarto, disseste, e aquele que vê em pó secreto nos recompensará e publicamente. E assim, Pai, nós fechamos os nossos olhos. É assim que fechamos a porta. E nós nos concentramos agora em nome de Jesus. E te pedimos, Pai, hoje que restaures, ó Deus, o nosso lugar em Ti. Que pela Tua graça e pelo Teu sangue, pelo sacrifício naquela cruz, pelo teu sepultamento e ressurreição, tua ascensão suprema e por estares assentado à direita da majestade nas alturas, Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por termos um mediador, Jesus Cristo, o justo. Te agradecemos porque há sangue, há um testemunho de que tu vives eternamente, que Jesus, tu vives eternamente para interceder pelos santos, e que o papel do Filho continua. Ele reinará até que faça de seus inimigos o estrado de seus pés. E como diz 1 Coríntios 15, o último inimigo a ser colocado debaixo de seus pés é a própria morte. Por isso eu te agradeço, Pai, por termos Jesus Cristo, o justo, por termos o mediador. E te agradecemos porque tu incorporaste que foi Cristo quem esteve na terra, mas era Deus em Cristo, reconciliando o mundo. Te agradecemos porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Te agradecemos por esse ponto de conexão, que através de Deus, manifestado em carne, podemos participar, podemos nos aproximar com ousadia do trono da graça, para encontrar ajuda no momento da necessidade. Te agradecemos porque o véu foi rasgado em dois, porque o sangue foi aplicado. Te agradecemos agora porque estamos cheios do Teu Espírito e santificados, de acordo com a vontade de Deus desde a fundação do mundo. Que possamos andar na revelação de Jesus Cristo, que o mundo entenda que toda a plenitude da divindade habita nele corporalmente e que somos completos nele. Eu te agradeço porque Tu és a cabeça, Cristo Jesus. Tu és a cabeça da igreja e todas as coisas estão debaixo dos teus pés. Confessamos que há somente um Deus. Há somente um. Não há ninguém além de ti, ninguém antes de ti e não haverá ninguém depois de ti. Que todo o inferno estremece e treme. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, os demônios também creem e estremecem. Eu te agradeço, Pai, hoje por este conhecimento revelado, pois ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque Tu nos revelaste o Pai. Assim como o Pai nos revelou o Filho, Pai, nós te agradecemos, porque aquele que tem o Filho tem o Pai.
E quem nega, o Filho nega também o Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque temos tudo em Ti, porque Tu és o nosso tudo em tudo, e hoje nos alegramos. Satu Arikalim Alatro Hakamai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, santificado seja o Teu nome. Que o Teu nome receba glória, que o Teu nome receba honra. Yeshua. Jeová se tornou a nossa salvação. Yeshua, nós louvamos o Teu nome, ao nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, tanto dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo, Muquem, o Senhor, Ele é o nosso Adonai. Agora o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Onde o Espírito é feito Senhor, aí há liberdade. Que essa liberdade venha. E que primeiro seja percebida, ó Deus, em nosso homem interior. Que ela seja percebida em nossa própria alma. Livres em nossas mentes. Livres em nossas emoções. Livres em nossa vontade. Livres em nossa consciência subconsciente e inconsciente. Livres das memórias de dor do nosso passado. Livres das cadeias do pecado, ó Deus, no presente. Livres de todas as armadilhas, laços e armas do inimigo no futuro. Livres para andar em liberdade, como cristãos em transbordamento neste mundo. Livres para fazer a vontade de Deus. Deus, eu te agradeço porque meu corpo não está mais no comando. Eu não sirvo mais ao pecado em meu corpo, mas agora meu corpo te serve porque eu o entreguei como sacrifício. Manifesta a tua glória, ó Deus, em meu corpo, em meus sentidos. Ajuda-me a ver no Espírito, a ouvir no Espírito e a provar e ver que tu és bom. Ajuda-me a te buscar e te encontrar, mesmo que tu não estejas longe de nenhum de nós. Permite-nos sentir a doce fragrância do aroma do teu conhecimento que vem através do teu glorioso triunfo. Agora, graças sejam dadas a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e manifesta por nosso intermédio o aroma do seu conhecimento em todo lugar. Que a fragrância do Rei seja sentida em todos os lugares por onde formos. Que possamos carregar esse aroma do teu conhecimento conosco. Agora, espírito, alma e corpo, somos santificados para ti. E agora tomamos toda a armadura de Deus. É isso que eu gostaria que você fizesse. Gostaria que você declarasse isso em voz alta como uma confissão de fé. Diga, hoje eu sou forte no poder do Senhor. Hoje eu sou forte na força do seu poder e eu tomo toda a armadura de Deus. Muito bem, diga comigo. Nossos lombos cingidos com a verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é o rema, a palavra de Deus. E assim agora, nós nos colocamos de pé em nome de Jesus, para fazer a sua vontade na terra. Tomamos os 7 Espíritos de Deus e os liberamos novamente para a gloriosa operação do corpo da Igreja Global. E oramos em nome de Jesus, pois há 7 castiçais representando a Igreja Global e 7 anjos. Te agradecemos, Pai, pelos 7 Espíritos de Deus. Te agradecemos pelo Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Que os 7 Espíritos de Deus se espalhem por toda a terra, que esses atributos do Espírito Santo se manifestem. Que todos eles, os atributos de Cristo, operem e funcionem em nós e através de nós, assim como aconteceu quando Cristo andou sobre a terra. Assim como Ele é, assim somos nós no mundo. Assim como Tu és atualmente, Jesus, é assim que nós operamos e funcionamos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós nos colocamos no centro. Diga esta confissão: o centro de um só Deus. Ele não está apenas no meu centro, eu estou no centro dele. Temos uma única emoção, o amor.
Todas as outras emoções agora foram trazidas para debaixo do manto. O seu estandarte sobre mim é o amor. O manto sob o qual eu opero é o seu perfeito amor. E esse perfeito amor lança fora todo medo. Eu entro no agora eterno, onde estou plenamente no momento, onde estou totalmente consciente deste agora, na presença de Deus, e que sempre será agora. É um agora eterno. E assim estou totalmente envolvido. Não me preocupo com o ontem. Não sinto culpa ou vergonha pelo ontem. Não estou ansioso com o amanhã. Não tenho medo do amanhã, mas vivo agora na realidade de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E eu vivo nesse agora, eterno ou com Ele. E por meio dessa aceitação deste momento, Ele me permite ver o que preciso ver na linha do tempo de Deus, na minha linha do tempo pessoal e nas linhas do tempo em que estou funcionando e operando com a minha comunidade de fé. Cito Rabacar de Calam. Então, esses são os três aspectos das linhas do tempo do que chamamos de profético. O profético é compreender o passado, viver no presente, na mente atual e na palavra atual de Deus e, então, enxergar o futuro, projetando e alinhando-nos com esse futuro. Portanto, existe a vontade de Deus para tudo, essas linhas do tempo divinas. Essas são linhas do tempo eternas para toda a terra. Depois existem as linhas do tempo corporativas da igreja local, né, que coincidem com o que Deus está fazendo global e eternamente, e de forma consistente desde a fundação do mundo. Esses fluxos e operações poderosos da vontade divina de Deus em um nível específico e geral. E então, temos esse contexto no ambiente da igreja global, que se desdobra no segundo aspecto, que é a igreja local, em nossa comunidade de fé, a qual nos conectamos regularmente? Não. Deixando de congregar, como é costume de alguns, como diz Hebreus. E então, número 3, que é a perfeita vontade de Deus em nossas vidas pessoais. Então é isso que essa oração faz. O agora eterno. Ajude-me a entrar nesse agora eterno, onde se conectam o global, o local, o pessoal e em um alinhamento perfeito com Deus. Vamos ter a nossa conferência Prayer Nation, online, que acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de julho. Estamos animados com isso. A inscrição é aberta. Não há necessidade de inscrição. Estamos compilando algumas anotações que eu vou disponibilizar para download em nossa loja. Mas queremos que você saiba que tudo sobre essa conferência vai estar disponível para você simplesmente acessar, entrar, assistir no YouTube ou no Facebook. Nós vamos transmitir tudo ao vivo por lá. Vai ser incrível e depois ficará arquivado lá também. Mas nós vamos abordar arrependimento e alinhamento como nossa primeira grande sessão. E eu vou te ensinar como entrar nas camadas profundas de como o arrependimento e o alinhamento funcionam. Mas esta é uma das orações fundamentais. Essas orações que estamos fazendo são orações pilares. Centro de um só Deus, uma só emoção de amor, agora eterno, infinito aqui. Esses são pilares que nos ajudam a acessar aquelas dimensões superiores, onde essas duas leis se unem, a lei do ritmo e a lei do alinhamento. O símbolo perfeito de tudo isso é a cruz de Jesus Cristo. E assim nós tomamos nossa cruz todos os dias. E esse ato de tomar a cruz é esse alinhamento divino. O último é o infinito aqui, o centro, um só Deus, uma só emoção de amor, agora eterno e infinito aqui. Isso trata do meu lugar, de onde estou no mundo, não apenas de que horas são, não apenas do quando, mas do onde. Às vezes, sentimos que não estamos onde deveríamos estar.
sentirmos que estou tocando em algo na vontade de Deus. Estou no tempo de Deus ou percebendo o tempo de Deus, mas sinto que estou fora do lugar onde deveria estar e estou buscando entrar nesse alinhamento para esse lugar. E assim entramos em um aqui infinito, onde, neste momento em que estou, Deus pode trabalhar comigo, aqui. Eu não preciso estar em nenhum outro lugar. Estou no ato aqui de Deus e no agora de Deus, assim como estou no centro de Deus e em seu amor perfeito, o amor de Deus. E isso então me permite fazer as pazes com onde estive e para onde estou indo. E através desse domínio, sou capaz de me posicionar corretamente, primeiro espiritualmente, e então, se houver necessidade de mudança ou se houver um lugar, nossos passos podem ser perfeitamente ordenados por Deus e eu aceito que Ele vai usar o lugar onde estou agora para me ajudar a chegar onde preciso estar. Assim como o tempo de Deus me ajuda a estar nesse tempo de Deus no futuro, eu estou nesse ritmo com Deus que vai me levar onde preciso estar no Espírito, então também confio que Ele vai me ajudar a chegar ao lugar onde preciso estar na expressão dessa vontade de Deus na terra. Alinhando o céu e a terra de uma forma linda. Então, obrigado por essas orações que fizemos hoje. Obrigado por se juntar a mim hoje. Deus está agindo em todas essas áreas ao mesmo tempo. Agora vamos falar sobre algumas das coisas que estão acontecendo no Espírito. Na semana passada, falei sobre como o Espírito do Anticristo está aí meio promovendo um reset global, no contexto de um esquecimento coletivo. Agora precisamos entender que no Ocidente, a mentalidade ocidental, o pensamento ocidental, especialmente os americanos, europeus, também são assim até certo ponto, mas não tanto quanto o extremo oeste, que é onde estamos, e achamos que o Ocidente é o centro do universo. Temos cerca de 350 milhões de pessoas nos Estados Unidos, aproximadamente, mas de alguma forma tendemos a pensar que somos o centro de tudo. Então, até você viajar para o exterior, não percebe que existem bilhões de outras pessoas na Terra. E elas não pensam todas como nós pensamos. Elas não pensam todas como os americanos. Quando você olha para a Bíblia, precisa deixar de lado um pouco da sua ideologia americana ao analisá-la e adotar uma abordagem bíblica. O centro do universo não é a América. O centro do universo é Jerusalém. Tudo nas Escrituras está ao norte, sul, leste e oeste de Jerusalém. Então, lembro-me de estar na Etiópia conversando com o irmão, o Tekle Mariam, que já faleceu, mas lembro-me de conversar com ele e estávamos encontrando essas escrituras sobre a Etiópia especificamente e profecias sobre a Etiópia na Bíblia, e a rainha de Sabá veio da Etiópia e a Etiópia levantará as mãos para Deus e Etiópia. Então eu disse, há alguma escritura sobre a América na Bíblia? E ele disse, sim, eles virão do Ocidente. Era só isso, eles virão do Ocidente. Bem, graças a Deus eles virão do Ocidente, mas o pensamento ocidental, que tem suas raízes nos gregos, o pensamento ocidental é diferente. Os gregos buscam o conhecimento, os judeus buscam sinais. Então é isso que Paulo estava nos dizendo, duas formas diferentes de pensar, Oriente e Ocidente. Eles pensam de maneira muito, muito diferente. A forma como o inimigo age contra o Ocidente é que o conhecimento está aumentando. Eles buscam o conhecimento. Estamos constantemente, como em Marte, querendo aprender algo novo. E enquanto aprendemos algo novo, estamos constantemente descartando o antigo. E por isso eles têm uma infinidade de deuses, porque não temos certeza em qual acreditar, já que ouvimos sobre tantas coisas novas o tempo todo. Não temos absolutos. E quando você não tem absolutos, não há incentivo para lembrar, porque tudo é fluido, né?
e você se baseia apenas na sua própria experiência. E assim é o livro de Juízes tudo de novo. Cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. Verdade relativa. Pensamento relativo. Bem, o que é verdade pra você pode não ser verdade pra mim, cara. E eu respeito o fato de que você acredita nisso e, sabe, tudo bem, mas eu não acredito nisso. Então, se eu respeito você, sabe, vocês só precisam respeitar a mim e ao que eu acredito. E assim, a minha verdade é a minha verdade e a sua verdade é a sua verdade. Então, vamos todos ter nossas e pequenas experiências únicas de verdade e simplesmente ser felizes. Esse é totalmente o pensamento. E o que isso faz é corroer lentamente uma cultura, corroer um povo. Porque não há como voltar ao centro, pois não existe um centro. Ou o centro está sempre mudando. O que é aceitável agora não era aceitável há 5 anos. 10 anos atrás. Então, temos guerras culturais dentro dos Estados Unidos em que a forma como pensamos sobre LGBTQ+, muda o tempo todo. Eles trabalham muito para mudar a opinião pública, para normalizar LGBTQ+, e depois fazer você se sentir como se fosse antiquado, ou um odiador, ou que você é como é que se diz? Você tem algum tipo de grande preconceito ou viés, ou existe algum tipo de, discurso de ódio só porque você defende algo que costumava ser um pensamento aceitável, costumava ser uma ideia aceitável, vinha de uma norma estabelecida, vinha de um lugar de verdade, a partir de um absoluto da palavra de Deus. Não quer dizer que odiamos as pessoas que praticam essas coisas, mas odiamos esse pecado porque é uma abominação para Deus. Assim como outras coisas também são uma abominação para Deus. Mas nós não estamos simplesmente andando por aí com fobias, e não estamos andando por aí, sabe, com todo esse rejeicionismo de todo mundo e julgamento e tudo isso. É assim que eles empurram o centro. Então, todas essas coisas vêm desse processamento de tanta informação, e é isso, para que a gente esqueça constantemente. Nós não vamos lembrar de onde viemos. Nós não vamos lembrar, nem mesmo dos políticos. Eles podem fazer grandes mudanças. Obama, por exemplo, era contra os gays no começo. Agora ele é a favor dos gays no final do seu. No final do seu governo. Todo mundo esquece. Eles, mas aprovam todas essas leis, aprovam todas essas coisas. Se você olhar para trás, até mesmo há 20 anos, para os partidos políticos e o quanto eles mudaram. Olhe para 50 anos atrás, veja o quanto as políticas e os partidos políticos mudaram. Eles querem votos, eles querem ser populares, então, à medida que o centro se move, eles se movem junto. Todo mundo diz, bem, você é branco, você é de direita, você está nesse elemento conservador, você sabe, mas e nós somos de esquerda. Você está à direita ou à esquerda do centro. Mas o pequeno segredo é que eles continuam querendo normalizar e mover o centro. De modo que o que costumava estar à esquerda, agora está no centro. O que antes era considerado pensamento radical, extremista, agora é, nossa, você não acredita nisso? Uau! Então, e depois eles te envergonham por pensar nessas coisas. Então é um esforço constante para esquecer o que a vovó e o vovô nos ensinaram. Esquecer até mesmo o que nossos pais. Queremos romper essa conexão com a autoridade. Queremos romper isso. Então, temos falado sobre isso, mas vamos dar mais um passo nesse assunto. E é sobre o que eu chamo de quebrar barreiras. Barreiras estabelecidas. Agora, vamos dar uma olhada em uma realmente poderosa, ok? Vamos olhar para uma realmente poderosa. Então, já falei sobre isso antes, mas quero trazer esse assunto de volta. E, quero mostrar isso para vocês. Quero mostrar isso para vocês a partir de um contexto de limites.
Então, se você olhar, Samuel, capítulo, vamos ver. Vamos para cá. Tudo bem? Capítulo 13. 2 de Samuel, capítulo número 13. Aconteceu depois disso que Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar, e Aminon, filho de Davi, se apaixonou por ela. Todos digam, se apaixonou por ela. E Aminon ficou tão angustiado que adoeceu por causa de sua irmã Tamar, pois ela era virgem. Perceba agora. E Aminon achava difícil fazer qualquer coisa com ela. Agora, isso é linguagem da KJV. Vamos. Você quer usar uma versão moderna? Podemos. Vamos usar a nova King James. Era impróprio para Amnon fazer qualquer coisa com ela. Amnon ficou tão angustiado por causa de sua irmã Tamar que adoeceu, pois ela era virgem, e era impróprio para Amnon fazer qualquer coisa com ela. Há outra forma de dizer isso. Então podemos olhar vamos ver na versão Amplified. O que diz a versão Amplified? E Amnon achou impossível fazer qualquer coisa com ela. Então ele estava dizendo, eu tenho esse desejo forte. Eu, entre aspas, amo ela. E esse amor e desejo intenso imediatamente criaram um limite ao redor daquela que ele amava. Ela era pura, ela era intocada, ela era inocente, ela era virgem. E então é impossível, eu não posso fazer nada. Se eu te amo, não posso fazer nada inapropriado. Eu não posso fazer nada errado. Eu não posso te prejudicar, te machucar, te tocar sexualmente. Eu não posso fazer nada. É impossível. É isso que o amor, em sua definição correta, cria. Ele cria limites. Agora, vamos para o Novo Testamento. Voltaremos a isso. Vamos para o Novo Testamento e vamos para o capítulo do amor. Em Coríntios, capítulo 13. E Coríntios, capítulo 13. O que diz? Diz que a caridade é sofredora, é bondosa, não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta de maneira inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça. É impressionante quantos nãos existem aqui. E quando você une todos esses nãos, isso cria um limite. O amor não é definido pelo que faz, porque há coisas demais que o amor faz. É mais fácil definir o amor pelo que ele não faz, pelo que ele não pode fazer. Então começa dizendo que é paciente e bondoso. Essa é a sua natureza. Mas depois ele continua dizendo que não inveja por causa disso. A inveja está fora desse círculo. Não se vangloria. Sim, não é. Não é egoísta. Não é arrogante. Não é orgulhoso. Não se porta de maneira inconveniente. Inconveniente é a palavra grega. É muito parecido. Inconveniente ou impróprio. Não faz isso, esses comportamentos. Sabe, em outras palavras, o que é adequado e o que não é. Não busca os seus interesses. Não vai colocar nossos próprios desejos acima daquele que é amado. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita facilmente. E você não vai conseguir provocar essa pessoa a ira com facilidade. E não pensa o mal. Não anda por aí desconfiando. Não se alegra com a injustiça. Não fica feliz quando há pecado, ou maldade, ou iniquidade, ou transgressão. Erro, injustiça. Mas ao contrário, o que ela faz? Ela se alegra, continua se alegrando com a verdade. A barreira ao redor, ou o limite ao redor do amor é a verdade. Então, o que o inimigo vai atacar? Ele vai atacar o limite ao redor do amor. Porque Deus é amor. E tudo o que é correto, saudável, íntegro, santo, puro, tudo o que é a base das nossas interações
com Deus e uns com os outros, a própria definição do cristianismo, é assim que você saberá. É assim que eles saberão, desculpe-me, que vocês são meus discípulos, porque vocês têm amor uns pelos outros. Não apenas um pelo outro que fala sobre o que está no seu coração, mas uns para com os outros. Significa que esse amor está sendo expresso. Quando as pessoas veem a maneira correta como você ama, elas vão dizer, esse é um discípulo de Jesus. Então, o que o inimigo vai fazer? Ele vai agir de forma anticristo. Ele vai pegar termos bíblicos e vai cooptá-los. Ele vai pegar palavras como paz, como amor, como igualdade, como fraternidade, unidade, concordância. Ele vai pegar palavras como honestidade e autenticidade. E então vai substituir a verdade por uma mentira. Ele vai substituir por algo que parece plausível, que tem um fundo de verdade, mas está ligado a uma imaginação. Está ligado a uma inconsistência. Está ligado a um argumento, mas apela para a carne, a fim de destruir esse limite. E uma vez que esse limite é destruído, você não consegue mais distinguir a diferença. Fica difícil saber onde o amor começa e onde o amor termina. Agora, vou mostrar o exemplo novamente. Vamos voltar ao nosso filho do rei, Amnon, que está na linha de sucessão ao trono. Ele é o filho mais velho vivo de Davi e a Bíblia diz que ele vê Tamar, que é irmã de Absalão. Ela é sua meia-irmã e era muito bonita. Absalão era muito bonito. Aparentemente, a mãe deles era uma mulher muito bonita e gerou filhos bonitos. Então, Amnon se sentiu profundamente atraído e a amava. Mas repare no limite. Eu não posso fazer nada. Se eu a amo, tenho que respeitar. Tenho que respeitar a pureza dela. Versículo número 3. Mas Amnon tinha um amigo. Ele tinha um amigo, não um inimigo. Mas esse amigo lhe causa mais dano do que qualquer inimigo causaria. Se ele tivesse um inimigo que chegasse e ele soubesse que era um inimigo e o inimigo dissesse, eu não acredito que blá, 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 blá. Eu pensei que você fosse filho de um rei. Você não consegue fazer isso. Você não vai fazer isso. Você deveria simplesmente abandonar sua fé, abandonar sua moral e simplesmente fazer o que quiser. Não. Ele imediatamente brandiria sua espada e escudo. Se levantaria e diria, eu sou um hebreu, sou filho de um rei. Nós nos comportamos com nobreza. Tratamos nossas damas com respeito, jamais faríamos mal. Ou a alguém que amamos. Somos representantes do próprio Deus e de suas leis, seus princípios e seus caminhos. Mas Amnon vem como um amigo, alguém que está cuidando de você. Veja, o espírito do anticristo, nós sempre pensamos que o anticristo é o Marilyn Manson, porque, afinal de contas, o Marilyn Manson chamou sua turnê de turnê do anticristo. Então, portanto, é isso que o anticristo é. Algum cara esquisito, que às vezes parece uma mulher, às vezes parece um homem, que odeia igrejas e odeia o cristianismo, porque alguém o expulsou de um grupo de jovens e o machucou e ele teve feridas da igreja quando era adolescente. E agora ele toca sua música, sabe? Balança o cabelo e usa toda essa maquiagem estranha. É uma turnê do anticristo e, olha, é realmente óbvio o que isso é, né? Eu sei que isso não vem de Deus. Isso é realmente óbvio, dolorosamente óbvio. E não vem de Deus. Mas o anticristo, a Bíblia diz, enganará muitos. Ele virá em meu nome, dizendo, eu estou em Cristo e enganará muitos. Vai ser um pseudo-cristo. Vai parecer com Cristo, soar como Cristo, mas não será Cristo. Vai ter algo que é uma falsificação.
Você não vê notas de $3 circulando porque não existem notas de $3 na moeda do EUA. Assim que eu visse uma nota de $3, eu imediatamente pensaria, bem, isso é falso. Não existem notas de $7. Sabe? Por quê? Você sabe. Por que alguém faria isso? Não, mas você tem que testar aquela nota de 20. É melhor testar, porque há muitas notas de 20 por aí. Você tem que testar aquela de 100. Eles seguram contra a luz e ela tem aquela fitinha dentro. Porque temos muitas notas de 100 em circulação. Então, precisamos testar essas coisas. Amnon vem como amigo, dizendo algo que parece verdade. Veja só, Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, e ele diz a Amnon, por que você, filho do rei, está tão abatido e com aparência fraca dia após dia? Não vai me contar o que está acontecendo? E Amnon diz, eu amo Tamar, irmã do meu meio-irmão, Absalão. Jonadab diz a ele, vou te dizer o que fazer. Vá para a cama, finja que está doente, e quando seu pai Davi vier te ver, diga a ele, deixe minha irmã Tamar vir e me dar comida e prepará-la diante de mim, para que eu veja e coma da mão dela. Então Amnon se deitou e fingiu estar doente. Espere um minuto! O quê? Qual é a primeira coisa que ele diz? Ei, se você é filho do rei, não deveria estar magro. Nem deveria se sentir doente. Em vez disso, use essa doença a seu favor. Ele estava se sentindo mal porque pensava, existe uma barreira e um limite, e isso está me impedindo. Havia uma parte do amor dele que era pura, e havia uma parte dele que era impura. E aquela barreira entre o que era puro o impedia de fazer o que ele sabia ser impuro. E Jonadab, como amigo dele, está dizendo, a parte pura de você que a ama, te dá permissão para ceder à parte impura de você. Então, você deveria simplesmente remover essa barreira e pegar esse sentimento ruim que você tem da parte impura de você, que diz, eu simplesmente não posso. Não consigo fazer isso. Eu só queria poder, mas não posso. E dizer, bem, você é filho do rei, pode fazer o que quiser. Quem está te dizendo que você não pode fazer isso? Que pessoa careta está te dizendo isso? Que lei absoluta diz que você não pode? Quem está te dizendo isso? Você está empoderado como a próxima geração. Você é um príncipe. Faça o que quiser. Faça o que desejar. Entregue-se à sua carne. E enquanto você chamar isso de amor, então não pode estar errado. Agora, observe. Ele se deita e finge estar doente. A mentira começa. Barreira da verdade. Se foi. Assim que você começa a mentir, você para de amar. Quando o rei veio vê-lo, Amnon disse ao rei, Amnon. Amnon diz ao rei, peço-lhe, deixe minha irmã Tamar vir e fazer alguns bolos diante de mim para que eu possa comer da mão dela. Então Amnon se deitou e fingiu. O rei vem vê-lo. O que ele está fazendo? Ele está manipulando. Ele está manipulando o amor, a preocupação genuína e o carinho do rei por seu filho, seu príncipe herdeiro. E o que você quer fazer quando ama? Você quer dar a eles o que precisam para ajudá-los a melhorar. Porque aqui temos uma suposta doença. E agora estamos manipulando. Os pais estamos manipulando figuras de autoridade. E Jonadab é quem está por trás disso. O amigo sutil. Quando você volta para a versão King James, o que ela diz sobre Jonadab? Ele era um homem muito sutil. Se você ler na versão Amplified, diz que ele era um homem muito astuto. E então ele está dizendo a ele como conseguir o que sua carne deseja e como manipular as pessoas. Ele tem um amigo. O mundo vem como um amigo. Seu professor vem como um amigo. O diabo vem como um amigo.
O espírito do anticristo vem como um amigo. Lembre-se, Judas traiu Jesus como um amigo. Ele o abraçou e lhe deu um beijo. Mestre, como vai o Senhor esta noite? E o beijo o identificou como aquele que deveria ser preso. Traz o teu mestre com um beijo, diz Jesus. Você vai me beijar? Vai me cumprimentar como um irmão? Era um costume do Oriente Médio beijar a pessoa na bochecha ao cumprimentá-la. Você vai fingir ser uma pessoa e na verdade é outra coisa no momento em que você começa a mentir? No momento em que começa a fingir? Veja, é aí que a manipulação começou. Então, eu não vou ler o restante, mas Tamar vem e despeja a comida da panela na frente de Amnon. Ele manda os servos saírem. E se você já leu essa história, sabe que o desfecho é muito doloroso e horrível. Ele estupra Tamar porque era mais forte que ela. E depois a manda embora e a rejeita. E a Bíblia diz, no versículo 15, na versão amplificada, então Amnon a odiou profundamente, de modo que o ódio que sentiu por ela foi maior do que o amor com que a havia amado. O amor está no passado. Então essas são as coisas que esse sistema, o sistema do mundo, essa sutileza, essa astúcia, esses argumentos que o mundo apresenta, eles são feitos para destruir isso, essa bússola moral, essa convicção, essa realidade da verdade. Esse limite absoluto que Deus colocou no mundo. E o que você vê que acontece? Devastação, destruição, dor. E no fim das contas, Absalão se vingou de Amnon e o matou. E ele morreu em um estado de embriaguez cerca de 1 ano depois. Que fim trágico para alguém com tanto potencial. Ele teria sido o sucessor e o construtor do templo, se tivesse permanecido dentro desse limite. Mas por que esses limites foram derrubados? Agora, ele é uma história. Ele é um testemunho do que não se deve fazer. Ele é uma lembrança trágica de um príncipe que nunca alcançou todo o seu potencial. Este é o sistema do anticristo. Esta é a mensagem que está sendo transmitida, que está sendo dita todos os dias e está mudando de forma, porque ainda chamamos isso de amor. Enquanto chamarmos isso de amor, então é isso que é. E você não pode me dizer que não é isso, porque se eu digo que é amor, então é amor. E eu me conheço e sei o que é amor e sei como me sinto. Então eu tenho que agir assim, porque é o que eu sou e para ser honesto. O que é isso? Honestidade e transparência. Apenas assuma quem você é, que é isso mesmo. Assuma que você é um pervertido. Assuma isso. Mas sabe onde você realmente precisa assumir? Assuma isso na presença de Deus. Assuma isso em algum altar e reconheça. Sim, há uma parte de mim que está certa e há uma parte de mim que está errada. Uma é chamada de carne e a outra é chamada de espírito. Uma é chamada de mente carnal e a outra é chamada de mente espiritual. E um homem de mente dividida é instável em todos os seus caminhos. Sim, há uma parte de nós, a carne. Paulo lutou com isso. Ele falou sobre isso. Quero fazer o bem, mas o mal está presente comigo. Sim, assuma isso, mas não assuma como uma desculpa para praticar. Assuma isso como um reconhecimento de que você precisa de um Salvador, de que você precisa de ajuda. O anticristo vai te dar permissão para fazer o que você quiser, enquanto Jesus Cristo vai te ajudar a superar essas inclinações malignas. E ele vai te fazer uma nova criatura, para que todo aquele que é nascido de Deus não peque. E nós celebramos, vivemos e nos alegramos não na iniquidade, mas nos alegramos na verdade. Agora vamos voltar para 2 Tessalonicenses 2. Vamos falar sobre poder e o portal. Quero mostrar isso para vocês. O Espírito Santo colocou isso muito fortemente em minha mente ontem. E ele me disse, ele falou, estou te lembrando de que a igreja tem um papel poderoso em restringir o espírito do anticristo.
Lembre ao meu povo do papel poderoso de ligar e desligar. Estamos todos rezando pela perda de recursos, perda de terras, perda de favores. Liberar a bênção, liberar cura, liberar vitória, liberar revelação, liberar unção, impartição. E, aliás, se você não teve preparação, não há impartição. As virgens tolas pediram uma impartição e lhes disseram: vocês não pagaram o preço. Então não podemos dar o nosso óleo porque vocês não pagaram o preço pelo óleo, né? Vocês ainda têm o dinheiro no bolso. Vão e paguem o preço e vocês receberão o óleo. Você não pode conseguir dessa forma. Há coisas que só vêm através da preparação. Se você preparou o solo, a semente entrará na terra. Mas quantas maçãs nunca produzem macieiras, porque não caem em solo que está pronto para elas? Sementes poderiam produzir uma árvore, qualquer semente poderia produzir uma árvore, mas somente naqueles lugares que estão preparados. Somente aqueles que têm intencionalidade. Enfim, estou me desviando do assunto. Só estou tentando falar isso para todos hoje. O Espírito Santo está nos dizendo que precisamos restringir aquele que agora restringe. Não estamos apenas liberando, também estamos ligando. Veja isso. Alcance-o, leia isto agora. Vou ler na versão amplificada, ou a Amplified Classic. Deixar ninguém vos engane ou iluda de forma alguma. 2 Tessalonicenses 2:3. Pois esse dia não virá sem que antes venha a apostasia. A menos que tenha ocorrido a predita grande queda daqueles que professaram ser cristãos. É assim que a versão amplificada coloca. Quando você lê no grego, soa um pouco diferente. Mas essa palavra, apostasia, só é usada 2 vezes em todo o Novo Testamento. Uma vez, em uma acusação de que Paulo estava dizendo às pessoas para deixarem Moisés e acreditarem em outra coisa. Então eles diziam que isso era apostasia. É a palavra hebraica. Eles estão acusando Paulo de pregar apostasia. E aqui, onde Paulo usa essa palavra, para falar sobre a apostasia do anticristo, a queda. E ele diz que há uma queda que vem primeiro. Apostasia. Significa deserção da verdade. Deserção da verdade. Afastar-se ou abandonar. Um desertor é alguém que foi leal a um lado e agora muda de lado. Eu sei que isso é a verdade, mas eu vou desertar. Tá? Eu não gosto disso. Eu não gosto do que essa verdade representa. Eu não gosto do que isso significa. Demas me abandonou, tendo amado este mundo presente. Não, eu prefiro apenas viver no mundo e aproveitar o mundo. Eu quero fazer o que a minha carne deseja. Eu não gosto da restrição. Eu não gosto. Eu não gosto da disciplina. Eu não gosto da cruz, de negar, de morrer para a minha vontade, de negar a mim mesmo. Eu não gosto disso. Então, ele diz que o dia do Senhor não vai chegar até que haja a exposição daqueles que são cristãos, mas são desertores. Vai haver uma deserção ou um afastamento da verdade? Agora, alguns traduziram isso de forma diferente. Nós vemos como o comentário que está meio que entrelaçado na versão amplificada diz que são cristãos. E assim como eu disse, cristãos são impostores. Mas eu acho que isso, na verdade, está falando de algo um pouco maior. Não está falando apenas de cristãos e do cristianismo. Está falando de valores judaico-cristãos, um afastamento, uma deserção da verdade, dos absolutos. Em outras palavras, essas coisas que estamos vendo nestes últimos dias. E o homem do pecado será revelado o filho da perdição. Então, o homem do pecado, o filho da perdição, só será aceito. Por quê? Os absolutos desapareceram.
Ele só será aceito e acreditado porque vai transmitir uma mensagem que ressoa, que parece verdade. Vai ser como Jonadab, vai soar como um amigo. O que está realmente matando o mundo é todo esse extremismo. O que está nos destruindo e impedindo que nos amemos como seres humanos. São todas essas religiões. Pessoas tentando converter umas às outras. Isso é a causa de todo o ódio. Isso é a causa de toda a enganação. Essa é a razão pela qual o mundo está constantemente em guerra. Porque estamos todos falando sobre nossas diferenças e exigindo que os outros mudem suas crenças. O que são elas, senão expressões culturais da nossa identidade? Por que não celebramos todo esse patrimônio cultural? E então, concordamos que nunca mais vamos tentar converter ninguém e assim teremos paz? E todos esses que são evangélicos, todos esses que são evangelísticos, todos esses que insistem em seus absolutos, dizendo que só há um caminho para Deus. Ah, não, eu posso te dizer. Cada raio da roda nos leva ao mesmo centro. Deus está no centro. Você pode chamá-lo de Maomé, outros ou Alá. Você pode chamá-lo de Krishna. Pode dizer que é Buda e o que ele ensinou. É esse grande sentimento de estar em paz consigo mesmo e alcançar os chakras do Nirvana. Ou você pode dizer que é Jesus, pode chamá-lo. Pode dizer que ele é Hashem, mas sabemos que todas essas são diferentes expressões culturais do único Deus verdadeiro. Então, agora tornaremos ilegal que qualquer pessoa faça proselitismo ou pregue algo diferente do que dizemos ser aceitável. E aí vem o engano. Tornar ilegal pregar, tornar ilegal acreditar na palavra de Deus, tornar ilegal ter um absoluto, um afastamento. E o homem da perdição. Ah, não é maravilhoso? Agora não precisamos mais nos preocupar com aqueles fanáticos bíblicos julgadores, fundamentalistas que sempre dizem que somos pecadores. Não existe pecado. Pecado é invenção do homem. Deus nos ama a todos. Bem, esse é o espírito da época. Esse é o espírito da época. Que ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá, exceto que ninguém vos engane de maneira alguma. E o que ele vai fazer? Ele vai se opor e se exaltar acima de tudo o que se chama Deus ou que é adorado, de modo que ele, como Deus, se assenta no templo de Deus, mostrando a si mesmo, confirmando para si mesmo que ele é Deus. E porque ele acredita que é Deus, todos os outros, deve-se acreditar nele e adorá-lo. E muitos o farão. Não vos lembrais de que, estando ainda convosco, eu vos dizia estas coisas? E agora sabeis o que o detém. Agora vocês sabem o que o detém. Essa palavra detém, catecho, significa segurar, manter na memória, possuir, apoderar-se, reter, deter, impedir de ir embora, restringir ou dificultar aquilo que impede sua aparição, conter o avanço de um navio, segurar ou manter o navio, segurar firmemente, manter seguro, manter posse firme, possuir, tomar. Pois agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Há um tempo determinado em que Deus dirá que está tudo bem. Quando Deus permitirá isso, porque o mistério da iniquidade já opera. Esse mistério já está presente. Essa coisa que engana, essa iniquidade que de alguma forma fala tão suavemente, como aquele amigo, que soa tão convincente e parece tão certo que sim, eu deveria, eu sou filho do rei. Quem vai me dizer não? Quem tem o direito de dizer que eu não posso? Eu a amo, e porque eu a amo, vou fingir que estou doente,
Depois, vou manipular meu pai. Vou trazê-la até aqui e então vou me declarar para ela. E goste ela ou não, eu vou fazer do meu jeito, porque eu a amo. Esse mistério da iniquidade, esse espírito que já está na terra, que já está em ação, somente aquele que agora o detém continuará detendo, até que seja tirado do caminho. A palavra detém novamente é a mesma palavra. Katecho. Katecho, segurar, conter, deter, reter, restringir, impedir. É a igreja e o Espírito Santo dentro da igreja que são o poder restritivo. Mas nós temos que orar por isso. Nós temos que falar isso. Nós temos que declarar isso. Nós temos que discernir isso. Nós precisamos ter a verdade. Em nosso interior, esse é o cinto da verdade. Então, aqui está. Preste atenção, preste atenção. Quando esse iníquo for revelado, a quem o Senhor destruirá com o sopro da sua boca e aniquilará com o esplendor da sua vinda. Quando Jesus voltar, ele vai destruir o anticristo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Haverá manifestações sobrenaturais, haverá prodígios de mentira. Versículo 10, com todo engano, dá-o injustiça para os que perecem. Por quê? Versículo 10, eles não receberam o amor da verdade para que fossem salvos. Pessoal, essa é a batalha agora. Essa é a batalha, o amor pela verdade. Por essa razão, Deus lhes enviou um forte engano para que creiam na mentira. Eu acho que há muitas pessoas que amam a Deus, mas não odeiam o pecado. Há muitas pessoas que só querem escapar do inferno. Elas simplesmente não querem ir para o inferno. Elas só não querem ter consequências pelos seus pecados. E então, elas sentem remorso. Mas o verdadeiro arrependimento e a verdadeira transformação acontecem quando amamos a Deus e odiamos o pecado, quando amamos a verdade e odiamos a mentira. A Bíblia diz, o nosso próprio coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Há algo no coração do homem, algo nessa parte não verbal dos sentimentos e emoções nesse centro do nosso processamento, nesse lugar onde tomamos decisões. Há algo lá no fundo, nessa parte subconsciente de nós. Essa iniquidade está lá, esse mistério da iniquidade que opera pela terra. Ela atua ali. E é por isso que precisamos dizer, cria em mim um coração puro, ó Deus. Pois Deus deseja a verdade no íntimo do nosso ser. É assim que se parece o arrependimento do Salmo 51. E é isso que Deus espera de todos nós. Nós precisamos entender o que é isso. Precisamos identificar isso pelo que realmente é. E temos que permanecer firmes. Meu tempo acabou, mas eu vou falar sobre fé, favor e finanças por apenas 1 minuto. Vamos encerrar com isso. E eu vou fazer uma oração sobre esse assunto. Mas eu creio que neste momento nossa oração é para que Deus restaure os muros dentro da igreja. No mundo, eles vão continuar a se deteriorar, mas na igreja, eles precisam se fortalecer. O amor de muitos esfriará, de acordo com Mateus 24. Haverá cada vez mais ofensas, cada vez mais pessoas. Cheias de ódio, cada vez mais apatia, onde as pessoas simplesmente não vão se importar. Mas dentro da igreja, vamos precisar ser intencionais em compreender o amor e a verdade e em manter esses limites fortes. Deus pode fazer isso. Depois de todo o dano que foi causado, quero que você perceba, quando você olha para segundo Samuel, quero que você veja aonde seguir. Jonadab leva. Por fim, a Bíblia diz que Davi mandou
Davi mandou avisar em casa e disse para Tamar ir até a casa do seu irmão Amnon. Desculpe, vamos subir aqui. Desculpe. Vamos descer um pouco mais. Desculpe. Ele a odiou e então a Bíblia diz que ele a mandou embora. E quando ele a mandou embora, ele disse: tirem essa mulher da minha presença agora. Versículo 17. E tranquem a porta atrás dela. Então, ele não tinha os limites estabelecidos de forma forte o suficiente quando estava amando. Ele foi capaz de ser convencido a desistir deles pelo seu amigo. Mas agora que ele odeia, o ódio dele é tão forte, é mais forte do que o amor que ele costumava ter. E agora ele tem uma porta batida contra o amor e está preso dentro de uma prisão de ódio. Então, se você não proteger o seu amor, no final você vai acabar protegendo o seu ódio. Se você não proteger o que é certo, vai começar a proteger o que é errado. Se você não proteger o que é puro, então vai acabar protegendo o que é impuro e profano. A única resposta é abrir a porta novamente para Jesus. Abra a porta novamente para Deus. Agora, para eles não havia Messias, e isso termina de forma trágica. Mas para nós temos a lição a aprender. Ele está à porta. Ele diz: deixe-me entrar. Não me mantenha do lado de fora. E eu vou te mostrar o que significa ter comunhão. Vou te mostrar como é o verdadeiro amor. Laodiceia, deixe-me entrar. Deixe-me entrar. Pai, oramos agora em nome de Jesus para que o Senhor possa nos restaurar, ó Deus. Restaura, ó Deus, especialmente na civilização ocidental. Deus, oramos pela civilização oriental, ó Deus. Norte, sul, por todos os continentes, ó Deus, e em todos os grupos linguísticos. Ó Deus, dos nossos amigos na Índia e na China, ó Deus, até nossos amigos, ó Deus, em Portugal ou no Brasil, aos nossos irmãos de língua espanhola em todas as nações, ao redor do mundo, tantos que falam espanhol. Ó Deus, aqueles, Senhor Jesus, que falam inglês ao redor do mundo, ó Deus, nossos amigos, ó Deus, nossos irmãos e irmãs, oramos, para que a igreja, ó Deus, em cada idioma, em cada cultura, em cada grupo de pessoas, em cada continente, Deus nos ajude. Ajuda-nos a amar a verdade, porque se não amarmos a verdade, acreditaremos em uma mentira e seremos condenados. Teremos um forte engano. Livra-nos do pensamento ilusório. Ajuda-nos a amar o que é verdadeiro, mais do que amamos nossos próprios pensamentos, mais do que amamos nossos próprios pecados, mais do que queremos nos proteger das consequências, mais do que queremos minimizar os danos. Saiba que o dano está sendo causado ainda mais quanto mais tempo esperamos para sermos honestos. Quanto mais tempo esperamos para falar a verdade, mais difícil fica e mais danos são causados. Pai, eu oro em nome de Jesus, que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. É a verdade que nos transforma. Ó Deus, oramos isso em nome de Jesus. Toracar do Horiamandá Raixalá Catayono Solocotalaca. O amor pela verdade. Louvado seja Deus. Muito bem, vamos bater palmas para o Senhor. Vamos dar louvor a Ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora deixe-me terminar com isto. Eu realmente acredito que Satanás tem atacado nossos recursos. Acredito que qualquer pessoa que realmente deseja avançar no Espírito, aqueles que verdadeiramente pertencem a Deus, aqueles que estão buscando o reino, ele está tentando bloquear o acesso. Se ele não pode nos impedir de acessar a sala do trono de Deus, ele vai tentar destruir nosso acesso aos recursos, bloquear. Ele está tentando nos bloquear. Satanás nos impede. Ele quer atrapalhar o nosso caminho, assim como Deus nos chamou, para estarmos no caminho do sistema do anticristo. Então, qualquer um que não esteja nesse sistema, ele vai dizer: bem, então você não terá acesso aos recursos que eu tenho, mas a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E Satanás é apenas como um ladrão, segurando qualquer recurso, segurando qualquer dinheiro, segurando
qualquer uma dessas coisas. Então, precisamos mudar nossa mentalidade. Ele está aprisionando nossa mentalidade ao nos fazer sentir uma mentalidade de escassez, e precisamos mudar esse processo de pensamento e permitir que o favor e a fé atuem em nossas vidas. Agora, eu já contei essa história para vocês há algum tempo e vou contá-la novamente hoje, porque quero trazer novamente esse paralelo. Quero trazer mais um paralelo para vocês. Qualquer fardo que você pegue de alguém que não se arrepende, você carrega as sementes e o fruto das ações não arrependidas dessa pessoa. Então você precisa estar ciente de que o que está se manifestando na sua vida, vindo de alguém, enquanto você intercede pela situação dessa pessoa, até que ela se arrependa. Você pode ter os mesmos sintomas ou as mesmas nuances de pensamentos e emoções que ela está experimentando. Vê, você pode senti-los e, se não tomar cuidado, vai acabar adotando-os como se fossem seus. É por isso que a Bíblia diz: vós que sois espirituais, restaurai tal pessoa com espírito de mansidão, considerando a ti mesmo, para que não sejas também tentado. Enquanto você está tentando restaurar alguém, ainda existem algumas áreas nas quais essa pessoa precisa se arrepender. E enquanto você enxerga claramente os pecados e o que ela fez, e está ouvindo os pensamentos dela, que ainda estão mudando as sementes desses argumentos, desses enganos, dessas fortalezas, dessas imaginações. E você está tentando amar essa pessoa e ser favorável a ela. Ah, vai ficar tudo bem. Ah, eu entendo por que você fez isso. Ah, ok. Bem, você cometeu aquele ato, você fez aquilo. X, você, por quê? Ok, eu entendo a justificativa que você tinha na sua mente. Ah, você, ok. Bem, eu sei que isso é contra a palavra de Deus, mas eu posso... Não, você vai ter algumas dessas coisas que vão... E você tem que considerar a si mesmo: não, isso ainda está errado. Não me importo com quantos argumentos eles tenham sobre isso. Ainda está errado. Então nós vamos ficar aqui até que haja arrependimento. Nós vamos te ajudar. Sim, ok, eu entendo. Sim, mas ainda está errado e você ainda precisa se arrepender. E então você vai sentir isso se quebrar. E depois vai sentir um alívio. E então isso é tirado de você. Quero que você entenda que mentalidades há em outras áreas que normalmente não consideraríamos pecaminosas. A Bíblia diz: deixem de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. Às vezes são apenas pesos, porque são pensamentos inadequados. Não necessariamente que a pessoa vá para o inferno por pensar assim, mas isso se torna um peso. Isso se torna uma restrição. Se eu estou tentando correr e você coloca um peso de 25 quilos em mim, eu ainda consigo correr, mas olha, vou ter que me esforçar muito para isso. E ele está dizendo: olha, corra a corrida com paciência, livre-se desses pesos e do pecado que tão facilmente te envolve. Deixe-me dar um exemplo relacionado a finanças. Anos atrás, eu tinha um funcionário que recebeu certa quantidade de influência e autoridade para tomar decisões relacionadas a finanças. E essa pessoa começou a analisar algumas das finanças. E toda semana em uma igreja é diferente. Você sabe, há semanas boas e ruins, altos e baixos, e também há despesas. Há momentos em que você precisa gastar mais dinheiro do que talvez tenha entrado. Mas você espera que isso seja, sabe, um conserto e que não precise fazer isso toda semana ou todo mês. Então você se recupera, se ajusta. E algumas dessas coisas estavam acontecendo. Nosso prédio é antigo, ele precisava de muita atenção. E, por isso tivemos que gastar dinheiro com algumas dessas coisas. Então, alguns depósitos semanais não estavam tão fortes. E ele ficou muito nervoso. Ele me disse: não acho que a igreja possa se dar ao luxo de me pagar pelo meu trabalho. Ele disse: vou ter que arrumar um emprego, outro trabalho de meio período ou algo assim. E ele estava dizendo isso e eu falei: não. Eu disse: não, nós vamos ficar bem. Eu disse: estamos trabalhando para o Senhor, estamos cumprindo a visão dele. Eu disse: se não fizermos a vontade dele, então ele não tem obrigação de financiar esta igreja ou cuidar de qualquer ministério que esteja aqui. Mas enquanto estivermos fazendo a vontade dele e estamos avançando a causa dele,
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo o que precisamos. Ele disse, não se preocupe com isso, não se preocupe com essas coisas. Os gentios buscam essas coisas, ele diz, mas seu pai sabe do que vocês precisam antes de pedirem. Se você busca a justiça dele, busca estar em posição correta, busca o reino dele. Ele sabe tocar e mover o coração das pessoas. Ele sabe como trazer recursos até você. Você deve operar com finanças do reino, com finanças do reino, se você tem uma mentalidade de colocar o reino em primeiro lugar. Então foi isso que eu disse a ele. Ah, não, ele não aceitou. Não, ele não aceitou. Ele não mudou de ideia. Ele não aceitou minha liderança. Ele não aceitou o que eu disse a ele. Ele não acreditou. Um mês depois, nós fizemos uma grande conferência de missões. Nós nos comprometemos com uma grande quantia de dinheiro para missões. Nós doamos uma grande quantia de dinheiro para missões. E então, cerca de um mês depois disso, chegaram 2 cheques à igreja. Um de 40 mil reais e outro de 60 mil reais. Os 100 mil reais. E essa era a necessidade. Quando conversamos com o nosso pessoal financeiro, eles disseram, na verdade, precisamos de cerca de 100 mil reais para estarmos em uma posição financeira saudável e forte. E em vez disso, o Senhor falou comigo e disse, você tem falado com fé, mas tem agido com pobreza. Ele disse, quero que você doe para missões. Ele disse, a pobreza diz, você não pode fazer nada porque está esperando receber esses 100 mil. E quando receber esses 100 mil, aí sim, poderá fazer o que precisa fazer. E isso é pobreza, ele disse. Quero que você haja com fé. Quero que você haja com generosidade. Quero que você haja doando, ele disse. Quero que você doe, comprometa-se a doar 100 mil reais. Então eu fui e disse para toda a igreja, nós vamos doar para missões como nunca doamos antes. Precisamos de 100 mil reais. Mas em vez disso, vamos doar 100 mil reais. E foi exatamente isso que prometemos. 113 mil reais. E dentro de um mês, 2 cheques aleatórios chegaram. Eu nem sei de quem eram, de onde vieram. Alguém recebeu uma indenização ou algo assim. E eu fui até meu funcionário e disse, tá vendo? Olha só o que aconteceu. Nós doamos 100 mil reais para missões. Com fé, acreditando que tínhamos abundância, sabendo que Deus poderia suprir todas as nossas necessidades. Nós não vivemos na pobreza, não pensamos em pobreza, não agimos com mentalidade de pobreza. Pensamos em abundância porque Deus está no comando e olha o que ele fez. Em um mês, a necessidade foi suprida. E ele apenas me olhou e meio que deu uma tremida. Bem, algum tempo depois ele saiu da minha equipe e agora sou eu quem está orando. Algumas daquelas mentalidades que ele vinha falando acabaram entrando na minha cabeça. Algumas daquelas palavras tinham entrado na minha cabeça. E eu comecei a pensar, bem, talvez ele tenha visto algo que eu não vi. Bem, talvez ele soubesse de algo que eu não sabia. Bem, talvez eu precise prestar um pouco mais de atenção nos livros e ser mais cuidadoso. Teve outro depósito ruim não, temos outra necessidade. E eu comecei a ficar agitado. E comecei a sentir. E algum tempo depois, entrei em oração. Depois de lutar por semanas e meses, entrei em oração. E o Senhor me mostrou uma corda ao redor do meu pescoço e uma grande pedra, como uma mó. E ele disse, você estava tentando ajudá-lo a sair do espírito de pobreza. E, em vez disso, porque ele não quis receber a sua autoridade e aceitar as suas palavras, ele transferiu esse espírito de pobreza para você. Ele disse, eu tenho tentado te abençoar, mas você está lutando contra o meu favor. Você precisa se arrepender. Eu estava pensando nas minhas orações. Deus, o Senhor sabe quem somos e só precisamos das tuas bênçãos, Senhor. Estamos fazendo o melhor que podemos e se o Senhor pudesse nos dar uma bênção financeira, Senhor. Era assim que eu orava. Eu achava que era uma boa oração, tinha lágrimas. Quero dizer, eu sou humilde, não estou tentando fazer isso sozinho. E ele disse, arrependa-se disso. Arrepender-se? Ele disse, sim, você tem trabalhado contra o meu favor.
Então, eu não sei quem é você e com quem estou falando hoje, mas você precisa parar com tudo isso. Você precisa se levantar e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu estou colocando o teu reino em primeiro lugar. Se você é um doador, você precisa dizer: eu sou um doador. Eu te agradeço, Senhor, porque tu repreendes o devorador. Tu abres as janelas do céu para que eu não consiga nem conter a bênção. Deus, eu creio que fui chamado para ser abençoado, para que eu possa ser uma bênção. E eu te agradeço por isso. Então, em nome de Jesus, agora, Pai, nós te pedimos, Deus, que nos ajudes a mudar nossa mentalidade, a mudar nosso modo de pensar. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Tu irás liberar, ó Deus, aquilo de que precisamos. Se amarrarmos o que queres amarrar, ó Deus, tu libertarás o que precisamos libertar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem, que Deus te abençoe. Nós amamos você. Muito obrigado por fazer parte da Prayer Nation. Estamos animados para trazer mais novidades e coisas que vamos compartilhar ao longo do caminho. E entraremos em contato em breve. Cuide-se. Deus abençoe. Até a próxima.